Professor, vamos lá com matéria do portal New York Times, que traz aqui para a gente, professor, a seguinte manchete: crise no Oriente Médio, negociações em Gaza paralisam devido a detalhes da troca de reféns por prisioneiros, dizem autoridades dos Estados Unidos. A gente noticiou aqui ao longo de toda essa semana que um dos pontos de entrave para um acordo de cessar-fogo, que é uma discussão que é o corredor da Filadélfia, situado ali na fronteira entre a faixa e o Egito. O professor já explicou para a gente que região é essa, que corredor é esse, mas autoridades americanas dizem que há um outro ponto de discórdia, que é a libertação de reféns mantidos em Gaza e também palestinos em prisões israelenses. Professor, a gente tem tratado aqui também o quanto o Benjamin Netanyahu se apropria da guerra contra a Ucrânia para se manter no poder. Como é que você vê, professor, essas negociações sendo feitas, Estados Unidos tratando agora, trazendo aí pontos de obstáculos para um cessar-fogo, que o senhor tenha uma opinião muito bem formada sobre isso, mas vamos te ouvir. Então, eu pesquiso 15 portais internacionais e um nacional, que é o Brasil 247, a parte mundo deles. E essa foi a melhor manchete que eu achei. Não se iludam com essas imagens aqui. Esses caixões aqui é uma encenação, é um protesto contra as mortes de israelenses. Eles só protestam contra a morte deles. 41 mil palestinos, eles não estão preocupados com eles, né? Bom, tem muita notícia e não por acaso o New York Times é o maior jornal dos Estados Unidos e provavelmente o melhor, né? A cobertura deles é muito boa. Então, ninguém mais fala em cessar fogo, mas eu vou falar aqui. Tem uma notícia aqui que eu vou dar para vocês que vem do próprio New York Times, né? Mas eu falo daqui a pouco. Mas o que é que eles levantam aí? Um assunto que ninguém está falando. Porque o que está emperrando no cessar-fogo é um assunto que já foi discutido outras vezes, que vai trocar um refém, o que eles chamam de refém é prisioneiros de guerra. Os dois lados têm prisioneiros de guerra. Quando o Hamas entrou naqueles portões, são 6 portões que separam Gaza do que era a Palestina antes, agora chama Israel, né? Quando eles entraram, e chegaram a entrar 40 quilômetros, eles capturaram em torno de 400 pessoas. Essas pessoas são prisioneiros de guerra. Uns eram soldados, outros eram civis. Alguns já foram libertados por acordos, já foram trocados. Ainda restam alguns, não se sabe quantos. Alguns já morreram, porque Israel ataca e as bombas deles matam reféns também, não matam só palestinos, né? Esses últimos 6 foi Israel que matou. Eles estavam num túnel e a bomba explodiu e matou os 6. Esses caixões são encenações, são protestos, né? Bom, então a discussão, antes lá, alguns meses atrás, a discussão era 1 para 20. Quando o Hamas ainda participava das negociações, era 1 para 20. Porque os que Israel chama de prisioneiros palestinos, e são 10 mil, são prisioneiros de guerra. Quais são os crimes que esses palestinos cometeram? Não foi crimezinho comum, foi crime de resistir à ocupação. Então eles são presos políticos e presos de guerra. Então a gente usa, eu também uso às vezes refém por força de hábito a mídia usa, né? Então o que está emperrando agora a negociação, na verdade, que o Hamas continua não participando, mas ele acompanha tudo, é 1 para quanto? Bom, outras notícias que eu quero agregar aqui para você. A ONU, o jornal Haaretz, que é um jornal que faz oposição a Israel, ao governo de Netanyahu, se Israel deslocar... Não, desculpe. É uma manchete do jornal Haaretz com a opinião do rei da Jordânia. Jordânia é um dos países que reconhece Israel e é um país árabe moderadíssimo. Mas veja a declaração da Jordânia. Se Israel deslocar palestinos, ou seja, tirar palestinos de Gaza, que é o grande sonho de Israel, é limpar, ou matando, ou jogando no mar com barco para mandar para a Europa, ou então mandando para o Egito. Se Israel deslocar palestino, a Jordânia entenderá isso como uma declaração de guerra. Nossa!
Eu vi essa manchete no jornal Haaretz, e isso, evidentemente, eles pegaram lá, eles têm um correspondente lá em Amman, na Jordânia. Bom, Israel encerrou as suas operações na cidade de Jenin, na Jordânia, e matou dezenas de palestinos. Aí você pode falar assim, bom, professor, então agora acabou. Então eles estão saindo da Cisjordânia. Não, eles estão indo para outras cidades na Cisjordânia. Eu tive na Palestina 3 vezes, só tive na Cisjordânia, em Gaza é impossível entrar, às vezes que eu fui, né? Que já era difícil, imagina agora, né? E conheci 7 cidades na Cisjordânia, né? Então, tem muitas cidades na Cisjordânia, eles vão atacar outras cidades. Manchete do New York Times neste momento. O caminho para o cessar-fogo passa pelo Catar. Então, eles estão levantando a bola do Catar. O Catar é um emirado pequenininho, mas bilionário de rico por causa do petróleo. E eles dão sinais que sabem algumas coisas que nós não sabemos. E, claro, o Hamas vai dar a última palavra, mas o Catar vai ter um papel fundamental. E finalizo dizendo que a ONU acabou de dizer que tem 1 milhão de palestinos em insegurança alimentar. O que é isso? Eles não têm o mínimo para comer. Uma população de 2 milhões, metade não tem o mínimo para comer.